Então, queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus, sempre presente nesse ambiente, em todos os ambientes que falam dele e que falam de amor, penetre nossos pensamentos, nossos corações, que possamos aproveitar ao máximo esta manhã em que aqui nos encontramos, realmente pensando em Jesus e compreendendo a grandeza dessa doutrina trazida por Kardec. E como disse irmão José de Arimateia nessa mensagem escandalosamente linda, as sombras atacaram naquela época, atacam em todos os momentos, mas o que nós jamais podemos esquecer é que se a sombra ataca, a luz de Deus nos sustenta. Deus é e está acima de tudo e de todos. Então, queridos, nós vamos começar também o nosso estudo com uma leitura de uma psicografia que também foi recebida por um médium no grupo da psicografia, aqui da casa. E essa mensagem fala do tema de hoje. Louvado seja Deus. Meus irmãos, paz. A valorização da vida está também na proteção do direito à vida. Cada espírito, como filho do Pai amantíssimo, traz em si um projeto a realizar. Cada criatura é um projeto de Deus e está submetida como tal ao dever de aprimorar-se. Somente a reencarnação proporciona a oportunidade da evolução. A vida é um tesouro valioso que deve ser protegido sob todos os aspectos. Consciências despertas agora para o verdadeiro papel do espiritismo não podem mais se iludir quanto às distrações da matéria. Doutrina enviada pelo Criador para que a humanidade compreendesse a responsabilidade sobre cada ato, esclarecendo que as consequências são inevitáveis e que cada um que influencia na escolha alheia torna-se corresponsável pelos efeitos que causar. O direito à vida é inquestionável sob os aspectos éticos, morais e religiosos. Dizer não ao erro evidente é dever de todo espírita, pois sabe que o aborto é um desrespeito a Deus. Liberdade, sim, mas, acima de tudo, respeito ao próximo. Ninguém engana Deus e ninguém foge das consequências geradas pelo aviltamento à lei do amor. Amar é proteger, cuidar e jamais tomar medidas destrutivas, mas respeitar o direito do outro de cumprir com o que lhe foi dado como oportunidade de crescimento. O aborto é uma covardia, pois que não dá o direito de defesa ao espírito reencarnante. Aqui, olha que interessante, somos imensa legião que trabalha em prol da vida, legiões de espíritos que trabalham em prol da vida. Entendam que os espíritos laboriosos se ocupam de inspirar e socorrer, mas não têm como interferir nas escolhas que com lágrimas vemos que irão gerar muita dor. Dizer não a qualquer tipo de crime é dever de todo cristão. Se você praticou ou induziu alguém ao aborto, comece hoje a agir em favor do direito à vida. Deus é misericórdia e reconhece o nosso esforço em acertar. Não julgues a ninguém, mas atue em nome de Deus pelo bem de todos. Albano, médico socorrista em prol da vida. Então, aqui fica uma mensagem de reflexão, de nós tomarmos consciência e de esperança, porque Deus é misericórdia. Não existe erro que não possa ser corrigido na lei de Deus, senão nós todos estaríamos fritos, porque ao longo das nossas encarnações, nós só viemos melhorando. Então, imaginem, se nós somos ainda hoje tão sombrios, ainda lutamos tanto com erros, com quedas, aí a gente levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Imagine se não fosse a misericórdia de Deus. Imagine se nós não pudéssemos corrigir aquilo que nós erramos, onde tropeçamos.
Então, não faria sentido Deus ter nos criado, porque Ele nos criou para que nós partilhássemos da luz dEle. A nossa consciência se desenvolvesse ao ponto de estar ligada a essa consciência divina. Então, vamos ver aqui o que Jesus fala com relação ao julgamento. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais, sereis julgados, e com a medida que medis, vos medirão a vós. Então, nós vemos aqui que nós reconhecemos o erro e também temos outros erros. A gente é ótimo em reconhecer o erro do próximo, mas é péssimo em olhar para a gente e reconhecer os próprios erros. Todos nós, no mundo de provas e expiações, estamos ainda mergulhados entre a luz que almejamos e as sombras que carregamos. Isso é o Espírito Aulus que diz para André Luiz, no livro Ação e Reação. Então, nós ainda oscilamos muito e não temos o direito de julgar a ninguém, quando Jesus nos disse que não julgássemos, porque com a medida que a gente julgar o próximo, a gente vai ser julgado. Portanto, o nosso papel como espíritas, se erramos, é levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Não errar mais. Jesus falou isso. Vais e não voltes a errar. Então, é não errar mais naquele ponto, porque em outros a gente ainda vai escorregar. Mas é tomar medidas daí para frente que nos auxiliem, que acalmem o nosso coração, que se encontra aflito pelo erro. Mas Deus é Pai de amor, Deus é misericórdia, e para tudo há solução. Em tudo há solução. A misericórdia de Deus é infinita, infinita. Portanto, não há erro que não possa ser corrigido. Na questão 880, para a gente entender aqui o que o Albano disse, com tantos espíritos, a minha intimidade, né? O Albano. Esse espírito disse com relação a esse grupo de socorristas em prol da vida, a grande mensagem dele é nós percebermos o valor da vida. É isso, nós percebermos o valor da vida. Ainda que a vida esteja difícil, ainda que a gente tropece, ainda que a gente esteja passando por dificuldades muito grandes, desafios grandiosos de serem enfrentados, todo desafio, quanto maior ele é, maior é a oportunidade que Deus nos está dando de vencermos a nós mesmos, de vencermos corajosamente aquele ponto que a gente ainda teria que corrigir. E se Deus permite que a gente passe por dificuldades, é porque no nosso planejamento reencarnatório foi verificado que, apesar de que a gente pode reclamar, sair esbravejando, mas vai ter um ponto em que dá o clique, porque se nós passamos, é porque nós temos condição de passar, porque Deus não dá uma cruz maior do que um filho amado que somos todos nós, pode carregar. Então, lá no Livro dos Espíritos, nessa questão 880, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Alguém sabe? O de viver. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O direito de viver. É por isso, essa resposta dos Espíritos, o direito de viver. Então, é por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de ninguém, seja de que forma for, ou comprometer uma existência corpórea, não é? Mas, dito isso, a gente pergunta, quando é que começa a vida? A gente não pode atentar contra a vida. Mas quando é que começa a vida? É na matéria? A vida começa na matéria? Não, claro que não. A matéria, a morte do corpo, não interrompe a vida. A morte do corpo não interrompe a vida, porque a verdadeira vida é a vida do espírito. A verdadeira vida é a vida do espírito. Então, a morte do corpo não interrompe a vida. O espírito continua caminhando. E em que momento Deus criou essa vida? Em que momento Deus me deu a vida? Eu sei? Só Deus o sabe. Só Deus o sabe. Agora, eu sei que eu já tive, como todos nós, centenas, milhares de encarnações. E estamos aqui ainda ralando. Só que agora a gente encontrou o quê? Jesus. Agora a gente encontrou Jesus. Aí o nosso ponto de vista muda assim, clock, igual relógio, muda, né?
ponteiro anda quando a gente encontra Jesus. A gente sai da zona de conforto, porque tem que sair, porque em algum momento a gente tem que ser sacudido. E, queridos irmãos, amados, é aí que nós temos que entender que é muitas vezes o erro que cometemos, quando tomamos consciência do erro que cometemos, que nós saímos da zona de conforto, percebendo a real necessidade de mudar. Portanto, erros são previstos na nossa caminhada evolutiva. O que nós não podemos é ficar batendo na tecla do erro, batendo na tecla do erro, batendo na tecla do erro, do mesmo erro, porque a gente erra em diversos aspectos, em diversos setores. Mas, no momento em que nós tomamos consciência, nós realmente temos que fazer um despertamento e mudar o nosso ritmo de vida. É da lei de Deus que a reencarnação é necessária para nós evoluirmos. Isso é da lei de Deus, isso é a lei divina, que somente através das experiências vividas na matéria, o espírito desperta a sua consciência. O que é a consciência? É o entendimento que nós temos da nossa existência e das próprias leis de Deus. Onde estão inscritas as leis de Deus? Na consciência. Todas as leis de Deus, qualquer uma delas, estão inscritas na nossa consciência. Então, o que cabe ao espírito na sua caminhada evolutiva? Despertamento dessa consciência, porque está tudo aqui. Está tudo na nossa consciência. Só que nós andamos com um véu, e nós andamos, como disse ali o espírito Albano, já não falo mais Albano, o espírito Albano, nós andamos muito distraídos com coisas da matéria. Então, cabe a cada um de nós o despertamento. Acordar. A primeira forma de nós acordarmos é estudar o Evangelho. Já perceberam isso? Quando a gente começa a estudar o Evangelho, e a casa oferece vários cursos do Evangelho, no Recreio, na Barra, vários, nos Laras. Quando nós começamos a estudar o Evangelho, a esmiuçar o que Jesus falou, a nossa consciência coça. É uma coceira que incomoda. Assim, agita a nossa consciência. E nós somos levados a algum tipo de mudança. Porque ninguém consegue, depois de estudar o Evangelho, de estar estudando o Evangelho, ficar da mesma forma que ficou. A não ser que a pessoa queira continuar com um véu que encubra o seu programa evolutivo, seu programa reencarnatório. Pode, ela pode. Isso é uma opção, mas não é legal. Nós temos que entender que, quando nós reencarnamos, a nossa programação reencarnatória é feita onde? Lá, no plano espiritual. E reencarnar não é fácil, não. Cada um de nós tem um planejamento específico nosso e não tem cópia. Meu planejamento não é igual ao da Vera, não é igual ao da Regina, não é igual ao de ninguém. Cada um de nós teve um planejamento específico de acordo com a nossa necessidade. E o objetivo é impulsionar para que a gente acerte. E o planejamento reencarnatório implica num processo complicado que é o de reencarnar. Em que momento o espírito é criado? Não sabemos. Já sabemos que o espírito tem muito tempo, quando Deus nos criou. Qual é a diferença do princípio inteligente para o espírito? Livro dos Espíritos, hein? Qual é a diferença entre o princípio inteligente para o espírito? O espírito tem as leis de Deus É isso que define espírito. O que é o espírito? O espírito é a individualização do princípio inteligente. O que é a individualização do princípio inteligente? É entendimento de que eu sou eu, é ter consciência da existência, consciência. Então, a diferença é que o espírito tem as leis de Deus na consciência. Nós temos consciência, princípio inteligente não tem consciência. Nós temos consciência. Então, a vida é muito antiga, desde que a consciência foi colocada lá, a gente não sabe como, não sabe quando. Só Deus o sabe. Mas
Em que momento o espírito se liga ao corpo para reencarnar? Ele já vai se aproximando dos pais, mas em que momento ele se liga ao corpo? Na concepção. Na concepção. Isso aqui é a caminhada do espermatozoide, vocês perceberam? É na concepção. No momento da concepção, o espírito se liga ao corpo. Se vocês quiserem, cada um quiser, ou já tiver esquecido do trabalho que isso dá, vamos voltar a ler Missionários da Luz, onde tem um processo de reencarnação em detalhes, sobre planejamento reencarnatório, sobre o momento da concepção, que é um momento sagrado, e sobre o planejamento, e sobre a vida na Terra. Então, ali tem tudo sobre reencarnação. E no livro Memórias de um Suicida também fala do planejamento reencarnatório, não desse momento da concepção, nada disso, mas do planejamento reencarnatório, que é um espetáculo. Isso é um espetáculo. Então, o espírito se liga ao corpo, depois de todo esse trabalho, no momento da concepção. Por isso, nós temos realmente que valorizar muitíssimo a vida, né? Então, gente, qual é a oportunidade da reencarnação? Evolução, é o progresso. E a reencarnação é um espetáculo, porque ela é um reencontro de almas. Já pensaram nisso? Reencarnar é reencontrar almas que podem ser afins ou almas que precisam se reajustar. Não é isso? Mas olha que espetáculo! Um planejamento reencarnatório que une almas afins, que se amam, que se buscam, pais, irmãos, amigos, aquele grupo familiar, ou também o grupo do círculo de amizades, são almas que em algum momento vão se encontrar, almas afins, mas que também nos dá a bênção da oportunidade de reajustar com aqueles que nós pisamos na bola. É uma super oportunidade. Então, a gente erra hoje, machuca hoje, para amanhã se reencontrar e acertar, e amar profundamente aquela pessoa que a gente machucou e nem lembra. Então, tudo na lei de Deus é oportunidade de crescimento. Tudo na lei de Deus é oportunidade de crescimento. Deus está em tudo. Nada ocorre sem a permissão de Deus. Então, queridos, eu vou ler aqui um trechinho nos domínios da mediunidade, porque como é que nada ocorre sem a permissão de Deus? Como é que Deus sabe sobre cada célula do meu corpo? Parece história em quadrinho, né? Parece esquisito. Como é que Deus sabe o que eu penso? Como é que Deus sabe o que cada um pensa? Como é que Deus sabe tudo o que acontece no universo inteiro e nós não temos noção da dimensão do universo? Aí o espírito, Albério, ele vem falar no livro Nos Domínios da Mediunidade, a coisa mais maravilhosa, uma das mais maravilhosas, porque não tem, é tanta coisa maravilhosa, é uma das coisas mais maravilhosas que eu li. Mas, no momento em que eu li isso, a minha ficha caiu de uma maneira assim, fez tilim-tim-tim. Então, ele diz assim, ele é um espírito superior, é um benfeitor, e André Luiz está ali, numa plateia, em que estão estudando, em que Albério está fazendo uma conferência. Isso aqui é um trecho, e eu estou pulando algumas partes só para a gente entender. Eu estou pulando todo o início. Então, ele fala assim, não ignoramos que o universo, a estender-se no infinito por milhões e milhões de sóis, é a exteriorização do pensamento divino. Nunca mais a gente vai esquecer isso. O universo é a exteriorização, foi criado porque Deus quis, do pensamento divino, de cuja essência partilhamos. Onde? Na consciência. A essência divina nós partilhamos porque Deus é a inteligência suprema. E nós somos inteligênciazinhas criadas por Ele. E nós partilhamos, conseguimos estar com Deus através da nossa consciência. Quanto mais nós despertamos a nossa consciência, mais em sintonia com Deus nós estamos. Não é legal? Ninguém gostou, não? Isso é muito legal.
Gente, isso é uma coisa absurdamente consoladora, absurdamente consoladora. Aí ele diz assim: em nossa condição de raios conscientes da eterna sabedoria, dentro do limite da nossa condição espiritual, a gente entende isso lembrando de Jesus, que Jesus falou: eu e o Pai somos um. A gente vai chegar lá também. Por quê? Porque ele desenvolveu as leis em plenitude, então ele entende Deus. Nós estamos em desenvolvimento, mas a gente, através de Jesus, dos benfeitores que vêm nos ensinar, conseguimos já entender alguma coisa. Não é espetacular? É espetacular. Então ele diz assim: tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas da água contidos no oceano imenso. Então não tem mais por que a gente ter medo. Nesse momento, aqui e agora, em todo o universo, nós estamos mergulhados no pensamento divino. Deus está em nós. Deus consegue, Ele nos banha por dentro e por fora. Tudo está em Deus. Portanto, Deus tudo sabe. E ninguém esconde nada de Deus também. Deus nos conhece intimamente, intimamente. Ele nos criou e nos acompanha. Somos herdeiros dele, não somos? Somos. Por quê? O que é que nós herdamos de Deus? As leis. O universo foi criado e todos nós fomos criados pelas leis divinas. E as leis estão onde? Na nossa consciência. Então, quando a gente fere alguém, a nossa consciência, que é divina, se agita. Não é natural? Porque essa consciência é uma consciência divina, se agita, mas isso faz parte do processo. E faz parte do processo que nessa agitação a gente queira se acalmar. E aí a gente busca a correção. Não é legal isso? A correção. Mediante a reparação, a mente se acalma. Porque a vida é para ser louvada. A vida é uma bênção. Mas será que existe alguma exceção para o aborto? Sim ou não? Livro dos Espíritos. Existe alguma exceção para o aborto? Livro dos Espíritos. É que às vezes a pessoa estuda e passa batido. Né? Passa batido. Existe uma exceção para o aborto. Quando a mãe corre risco de vida. Por quê? Os espíritos explicam para Kardec, aquela vida que já está estabelecida e que vai poder gerar outras vidas, deve ser preservada se o bebê que está ali ameaça a vida da mãe. Entretanto, queridos, eu recebi um vídeo de várias mães que estavam em risco de vida, cismaram que iam ter um bebê, sabe Deus por quê? Não morreram. Mas isso é por conta e decisão da mãe. Se ela corre risco de vida, ela pode fazer o aborto, para a preservação da vida dela. Deixa eu ver a hora. Está tranquilo, né? Posso contar um caso. Da irmã Maria Angélica. Quer dizer, não, apaga. Não é um caso da irmã Maria Angélica. Apaga tudo isso, porque parece que foi com ela. Nada disso. Não é um caso da irmã Maria Angélica. É um relato que a irmã Maria Angélica fez, corrigir. É um relato que a irmã Maria Angélica fez, a gente vai terminar com isso, no livro Respingos de Luz, que foi psicografado por Reinaldo Leite, que também trabalhava com a irmã Maria Angélica. Ele já desencarnou há muito tempo. E se chama A Volta de Maurício. Então, esse caso começa em 1810, começa na Itália, e vai terminar na França, e nós vamos ver, em 1978. Então, vamos começar lá em 1810. Era uma noite chuvosa, é passado em Marseille, lá começa na França, depois termina na Itália. Então, não termina na Itália. O caso aqui é da moça que é da italiana, já estou confundindo tudo. Mas vamos lá. Então, era uma noite chuvosa em Marseille, e a irmã Maria Angélica percebe uma taberna numa esquina. Então, ela, espírito em espírito, se dirigiu para essa taberna. E lá ela encontra um casal que conversa. Esse casal está conversando. O rapaz tem em torno de 25 anos, e a moça em torno dos 20 anos. O rapaz está muito bem vestido, ela diz assim, muito bem apessoado, muito bem vestido, tinha uma aparência de culto, né? E esse rapaz estava extremamente agitado. E ele dizia para a moça: Georgette, não leves adiante o teu projeto. Esta criança que você carrega é nosso filho. Eu quero essa criança. E ele estava muito angustiado. E ela, assim, ouvia ele com muito incômodo. E ela dizia: não, Eduardo,
Um filho, a essa altura da minha vida, eu sou muito jovem, vai atrapalhar meus planos, eu quero aproveitar a minha mocidade. O rapaz continuou insistindo e ela não cede. Aí, vendo que nada conseguiria, ela pede ao Eduardo um dinheiro para uma refeição antes de dormir, e que no dia seguinte eles voltariam a conversar. Mas antes ela diz para ele assim: Eduardo, um filho requer família, cuidados. Eu não posso ficar 9 meses sem trabalhar, depois meu corpo mudaria, não quero. Mas ele argumenta: em poucos meses estarei formado pela Sorbonne, serei advogado, minha família tem posses, muito dinheiro, eu te dedico muito amor e por isso te proponho o casamento. Mas quem disse? Ela não queria nada disso. Ela novamente pede o dinheiro para a refeição, ele esperançoso, porque ela já não falou mais nada, só pediu o dinheiro, ele esperançoso, entrega o dinheiro para ela e vai embora. Minutos depois, ela entra num bar, compra absinto, cigarro e sai fumando e bebendo pela rua, pela garrafa. Chegando no alojamento dela, tomada pelo efeito do álcool, ela se deita sonolenta, mas ela ouve a voz de uma criança fora dela, dizendo: mamãe, mamãe Georgette, não me expulse outra vez, quero viver. Ela leva um susto enorme, mas ela atribui aquilo a um tremendo pesadelo, ao efeito do álcool. Mas ela ficou cheia de dúvidas. Pela manhã, ela se levantou muito trêmula com o que tinha acontecido e ela segue para o centro de Marseille, para na frente da casa da mulher que era aborteira. Ela já tinha ido ali várias vezes, mas não por causa dela, por causa das amigas. Ela nunca tinha feito um aborto. Então, ela estava muito receosa. Mas ela entra, é recebida por Madame Rosset, o ambiente é sujo, desarrumado, e a Madame Rosset pergunta logo: filhinha, trouxe os 100 francos? E ela disse, muito nervosa, que sim. Ela entrega o dinheiro, e a Madame Rosset diz: não se preocupe, que nesse ofício benfeitor eu nunca falho. Então, ela, antes do aborto ser realizado, a Georgette volta a ouvir a voz da criança, do bebê: mamãe, imploro-te, deixe-me viver. Mas ela estava decidida. Passou, saiu, foi realizado. No dia seguinte, quando o Eduardo soube, ele chorou muito, 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 muito e desapareceu da vida de Georgette, foi embora. Ele diplomou-se, trabalhou em Paris, ele desencarnou jovem, a irmã Maria Angélica disse que ele nunca esqueceu Georgette e desencarnou. Antes de desencarnar, ele pegou toda a fortuna que já era dele, toda da família, e doou para uma clínica obstétrica, na qual ele já era patrono há muitos anos, e ele doa toda a fortuna para ele. Essa clínica teve o nome de Maurice Champiel, o sobrenome dele era Champiel, e Maurice era o nome que ele gostaria de ter dado ao filho, e na cabeça dele, ele tinha certeza que era um menino. Bom, Georgette desencarnou idosa, ela desencarnou triste, solitária, desapontada e ouvindo um choro infantil. Mas o tempo é o sublime reparador das coisas. E diz a irmã Maria Angélica, o tempo seguiu imperturbável. 1994, eu tinha falado 98, 1994, na madrugada de Marseille, no Hospital Geral, chega uma ambulância fazendo muito barulho e para na porta da emergência. Enfermeiros de plantão chegam com uma maca. Uma mulher está prestes a dar à luz, em profundo sofrimento. Sente dores lancinantes. O médico é avisado sobre a situação da parturiente. O médico de plantão tinha saído, teve um contratempo. Telefonam rapidamente para o outro médico. Ele sai de casa voando, chega lá e é informado de que a mulher tinha 20 anos de idade, era italiana, seu nome era Georgina. A cesariana é inevitável, já avisam para ele. Dr. Bier é tomado de profunda, inexplicável emoção. E ali, novamente examinando a parturiente, ele vê que ela não tem condições de sobreviver. Não tem. Ela vai desencarnar durante o parto. Mas ele faz tudo o que está ao alcance dele. Foi feita a grande incisão, e conta a irmã Maria Angélica que, quando foi feita a incisão, ele fica espantado. A criança está de bruços, com as mãozinhas e o abdômen colados na mãe, colados. E ele nunca tinha visto aquilo. E ele fala para a equipe que estava espantado com aquilo, que em 30 anos de trabalho ele nunca tinha visto nada parecido. As mãos e o abdômen lá colados na mãe. A cirurgia foi longa, delicada. Todo mundo sabia que a mãe ia desencarnar, se não no parto logo depois, ela não tinha chance.
A criança foi retirada, encaminhada para a cirurgia plástica, correu tudo bem, mas o doutor Pierre começa a chorar. Ele é tomado de uma emoção inacreditável. E quando ele se preparava já para deixar a sala em prece, ele era um cristão fervoroso. Georgette o chama. Ele para, ela acordou. Doutor, sei que Deus me leva agora, sou simpatizante do Espiritismo e tenho informações mediúnicas seguras que agora devolvo este filho à vida terrena, cumprindo o compromisso com a lei sideral. Devolvo a luz a quem tirei da luz, a quem neguei na vida passada, a vida. Maurício é o nome deste meu filho, outrora renegado. O médico ficou abobado. E ela falou, seja-lhe padrinho, doutor, adote-o, para que ele tenha agora o pai que de longe, muito longe, o tenha esperado. Aí ela tem uma convulsão e desencarna. Dr. Pierre, depois de se recompor da emoção, do abalo emocional, tomou a criança nos braços como um filho e chorando de tanta dor e saudade daquele filho há tanto tempo aguardado. Enxugando os olhos, ele exclama, é meu filho que retorna, não sei de onde, nem de quando, mas é meu filho. Mais tarde, convocou os auxiliares, lembrando a todos que nunca havia se casado, aguardando alguém que lhe traria felicidade. Ele sabia que ela ia chegar. E ele diz que essa felicidade havia chegado através da parturiente. Sinto por essa criança uma saudade de longo tempo. A senhora Georgina fugiu da Itália. Ele já conhecia a história dela, mas no final do texto é que a gente vem a saber, porque ela já tinha se consultado com ele algumas vezes. E ele conta a história dela. Ela fugiu da Itália grávida porque foi perseguida pelo seu pai, que não queria que ela tivesse o bebê. E ela não abriu mão do bebê, então ela fugiu para a França, para Marseille. E ele diz, cheguei a atendê-la como plantonista. E acreditem, eu sabia dentro de mim que a senhora Georgina não me era estranha. Dr. Pierre adotou a criança e lhe foi pai desvelado. Maurice é espírito de elevados atributos e com longa programação de bênçãos a cumprir na terra, o filho, né? Aí Maria Angélica termina, prestem atenção como é que ela termina esse relato. Deus de infinita misericórdia, quanto temos que te agradecer, compreendendo-te nas dulcíssimas e justas leis, pela bênção da reencarnação, criados simples e ignorantes, vamos avançando nos teus braços paternais, cheios de amor. Que seria de nós, Senhor, sem esse amor, sem as oportunidades que nos ofertas? Tua misericórdia deu-nos a Jesus, o meigo rabi de todos nós, que nos preparou o lugar, a doutrina espírita, o prometido consolador, o futuro das religiões, assegura-nos as vantagens que obteremos se permanecermos fiéis às diretrizes do sacrossanto Evangelho segundo o Espiritismo. Amar, compreender e servir. Trinome do teu amor, da tua compreensão, do teu serviço em prol de todos nós, teus filhos, ansiantes por tua paz. Maria Angélica. Então, queridos, quer dizer que todas as histórias são iguais? Cada um tem um planejamento reencarnatório. Tem a ver com o pedido da mãe, tem a ver com a necessidade da criança, tem a ver com o comprometimento do pai. Aqui foi a história dela, da Georgette Georgina, história dela, mas a história de cada um é diferente, de acordo com as circunstâncias. Que é importante nós entendermos hoje. Deus é misericórdia. Não podemos e não devemos julgar a ninguém, porque não somos, na verdade, melhores do que ninguém. Todos temos a mesma caminhada, apenas nos encontramos um degrau à frente, um degrau ao lado. É assim que é. Mas todos nós teremos oportunidades infinitas de reparar qualquer coisa que tenhamos feito, em qualquer área, em qualquer situação. Todos, porque somos filhos de Deus. Mas, enquanto estamos a caminho, aqui na Terra, caminhando, tenhamos errado, não tenhamos errado, todos erramos, tenhamos feito erros maiores, cometido erros maiores, menores, vamos valorizar a nossa vida, a vida do próximo
e vamos começar hoje, a fazer melhor do que fizemos ontem, porque nunca é tarde para recomeçar, para começar a reparar. Nunca. Que a paz de nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações.